Nesta edição, a entrevista vai abordar a superexposição na internet e a reportagem da semana apresenta um raio-x da engenharia civil. Veja agora a sessão no ponto. No dia 9 de abril, teremos uma mobilização dos trabalhadores. Mobilização essa chamada por todas as centrais trabalhadoras e com apoio integral do Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Nós estamos aí reivindicando para 2014, que 2014 tenha aí, vamos discutir claramente a jornada de trabalho, redução da jornada de trabalho, as garantias do trabalhador brasileiro. Nós temos que pensar em recursos para a saúde, nós temos que pensar em recursos para a educação, a defesa do emprego e do desenvolvimento. Acho que o dia 9 de abril começa mais uma sessão de lutas e de manifestação do trabalhador brasileiro. Estamos juntos com todas as centrais de trabalhadores brasileiros. Esta é a entrevista do Jornal do Engenheiro. Vamos falar de superexposição na internet. Para conversar conosco, estamos recebendo Andréa Jota, ela que é psicóloga e pesquisadora do Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC São Paulo. É um prazer recebê-la aqui. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando um pouco do hábito do brasileiro no acesso à internet. Pesquisas denotam que, se tem o acesso, ele é um usuário frequente, principalmente das chamadas redes sociais. Por que isso? É um traço cultural nosso? Então, acontece assim, o brasileiro, os povos latinos, na verdade, eles têm esta questão social mais pungente, né? Mais perto, quer dizer, eles preferem estar em contato, eles gostam do social, eles gostam de estar em contato, eles gostam de saber das novidades, das coisas, e embora aqui a gente tenha muito usuário, ainda tem uma grande classe, né, uma grande parte das pessoas que ainda não tem ainda essa possibilidade de acesso, quer dizer, mesmo sendo restrito a classes sociais mais elevadas, que embora possam ter os aparelhos, né, o que a gente chama de hardware, o que a gente percebe é que elas ainda não conseguem ter a internet em si, o acesso à internet. Ainda utilizam muito a internet Wi-Fi, gratuita. Nesse sentido, é mais fácil elas terem o aparelho, mas elas não conseguem ainda ter a internet. Então a gente ainda acha que a gente vai ter um grande boom nesse uso quando essa internet começar a ser realmente geral, né? Estar à disposição de mais pessoas. O que muda na psicologia das pessoas, né? Na vida delas, ao estarem conectadas? Então, na verdade, o que a gente tem percebido lá no núcleo é que os adventos tecnológicos, as ferramentas tecnológicas, elas acabam impregnando quase todas as relações desses seres humanos. Os seres humanos hoje já estão acostumados ou já têm relações pela virtualidade fora dela com o mesmo valor, com a mesma intensidade. É que como ferramenta ela pode ter um bom uso ou um mau uso, né? Então isso acaba dependendo muito mais do ser humano que está por trás, então, deste uso, do que necessariamente por conta da tecnologia. Em tendo acesso a essa tecnologia, o uso que se faz dela depende do ser humano que está por trás. Quais são os malefícios aí do uso excessivo? Existem, porque muitas pessoas apontam, poxa, você estar conectado demais distrai, o seu interlocutor presencial fica desfavorecido. Vocês, na hora da pesquisa, vocês fazem esse juízo de valor? Olha, isto é um malefício ou não? O que a gente acaba considerando como um problema, né, nessa questão do uso é quando isso começa a afetar as suas relações face a face, as suas relações fora da virtualidade. A partir do momento em que, ou se considerando isso como uma ferramenta para inclusão, então a internet ela é desenvolvida para que você
mantenha um número maior de amigos ou tenha um número maior ali de relações, seja via trabalho, seja via pessoal ali ou social. De certa forma, ela vem para incluir comportamentos e não excluir comportamentos, ou seja, ela não vem para que você desaprenda alguma coisa que você já sabia ou deixe de fazer algo que você já fazia. Ela vem para somar. Então ali o que a gente acaba vendo é que as gerações mais novas, elas conseguem dar conta de viver os dois mundos. Então, eles vivem a virtualidade e vivem o fora da virtualidade com a mesma intensidade, eles vão desenvolvendo isso de uma forma muito natural. Para as gerações mais antigas que aprenderam as coisas sem a virtualidade, entrar na virtualidade acaba sendo exclusivo, né? Quer dizer, elas começam a se perder de certa forma ali naquele uso e acham que podem dar conta dele e acabam perdendo, seja produtividade no emprego, seja qualidade nas suas relações dentro de casa, seja com os filhos ou seja com a esposa, acaba de certa forma retirando algum comportamento que ela já tinha antes para ficar na virtualidade. Quando isso começa a afetar o seu desenvolvimento, seja profissional, seja dentro dos seus relacionamentos, isso começa a te fazer... você começa a sentir muita queixa daquele ambiente, o ambiente onde você está começa a se queixar daquele seu uso, aí é a hora que a gente pensa assim, tudo bem, está na hora de você parar então e analisar ali o porquê desse uso excessivo, o porquê de você, de certa forma, estar achando mais prazeroso estar na virtualidade do que fora dela, quando na verdade as duas relações deveriam ter o mesmo peso. No século XX, um grande debate, aliás, um meio de comunicação que estava no centro do debate era a televisão, principalmente pelo seguinte: nela você encontra conteúdo que é verossímil, que é condizente com a realidade e outros que não, que é ficção. Então, por exemplo, eu lembro do livro Shownarlismo, do José Arbex Jr., que ele diz o seguinte: o quanto impacta você, depois de um telejornal de massa, você ter uma história fictícia como uma novela. E as pessoas às vezes confundirem realidade com ficção. Isso ocorre também na internet, esse fenômeno das pessoas não saberem ao certo se aquilo é verdade ou não? Quando a gente pensa nesse desenvolvimento, acho que a grande diferença entre uma mídia televisiva e a mídia da internet é a interatividade. Na televisão você consumia conteúdo direto, era o conteúdo que queriam te dar, que de certa forma você consumia ali sem muito questionamento, sem muito pensar sobre, ou sem muito pensar mesmo se aquilo era verdade ou mentira. Se o jornal, ou se de repente ali o âncora daquele jornal tivesse só confiança, você acreditava em tudo que ele dizia sem questionar e aquilo virava a notícia e aquilo então era aquilo que você passava para frente, era aquilo que você comentava. Com a internet a gente passa a ter um consumo muito mais segmentado, ou seja, eu só vou atrás daquilo que me interessa, eu não preciso escutar notícias sobre, sei lá, o Zimbábue. Se eu não tenho interesse pelo Zimbábue, eu posso ir na internet e buscar só as notícias que me interessam, seja de futebol, seja da cidade onde eu vivo, e eu posso interagir com aquilo, ou seja, eu posso questionar aquela notícia, mesmo que aquela notícia tenha me chegado por uma fonte confiável, eu posso chegar no Google e de repente perguntar mais sobre aquela notícia e comparar várias entradas daquela notícia para depois tirar então ali a minha opinião. Eu não repasso simplesmente a opinião como acontecia antigamente na televisão. Então eu acho que a grande diferença ali entre o que a gente vê de internet e o que a gente vê de mídia televisiva é isso. Isso ficou muito claro agora nas diferenças de como eram mostradas as manifestações, por exemplo. Tinha uma grande diferença entre as notícias que eram dadas na mídia aberta e aquilo que a gente via nos filmes e nas fotos de internet. Então isso faz com que a gente tenha então aqui do lado humano, um humano mais questionador, mais disposto a ter várias opiniões sobre um mesmo assunto, ou sobre o mesmo problema, ou sobre um mesmo fato ali ocorrido. Perfeito! Nós fazemos uma pausa agora no Jornal do Engenheiro para no próximo bloco falar sobre as confissões, os segredos que a internet revela. A gente volta daqui a pouquinho.
estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Nesta edição, debatendo a superexposição na internet. E o primeiro bloco serviu de base aí para que a gente introduzisse este universo online onde também habitamos. Se temos a nossa vida offline, também temos uma existência, um avatar em um lugar que não existe, que é o mundo virtual. Professora Andréa, vamos entrar agora a fundo nessa questão da superexposição. E nós já estamos dizendo que há uma exposição excessiva, mas você vai nos dizer se existe mesmo. Vamos começar falando dos blogs, porque foi um grande fenômeno quando surgiu e de maneira assim surpreendente era para se revelar segredos que antes não se queria revelar. Eram os diários online. Que fenômeno foi esse, professora? Então, na verdade a gente passa, e embora pareça muito tempo, há pouco tempo atrás, a gente começa então a ver a internet e a princípio ela parece muito privada. Então as pessoas de certa forma conseguem estar ali de uma forma mais aberta, porque ela está dentro do seu quarto, ela está dentro da sua casa, ela está de alguma forma dentro do seu dia a dia ali, então ela pode parecer privada, ela pode parecer que é uma coisa só sua, quando de repente você está ali, você está abrindo para um mundo, né? O mundo virtual ele está ali e ele é tão público quanto a Praça da Sé, quer dizer, de alguma forma, embora possa parecer privado, ele é público. E neste começo, então, a gente teve muita gente com esta falsa ideia de que aquilo que está ali não iria para todo mundo. E aí a gente vem com o tempo acompanhando, então, esta questão da exposição, do que tem acontecido. Alguns fatores, do ponto de vista humano, dão para a gente alguns indícios do porquê disso. O anonimato, a falta de alguém do outro lado que possa estar fazendo caras e bocas para aquilo que você está falando, acabam, de certa forma, incentivando que essas pessoas se exponham ali, algumas vezes mais do que precisariam, mais do que deveriam, ou mais do que, de certa forma, estavam conscientes de ter que lidar com as consequências. O que a gente tem visto como problema da exposição hoje, não só a excessiva, mas a exposição em si, é a questão de como lidar com aquilo que o mundo vai te responder daquela exposição. Então, se você, sei lá, sai na rua com uma melancia na cabeça, tem gente que vai dizer, nossa, obra de arte, andando na Paulista com uma melancia, o que será? Deve ser um novo design, um novo, sei lá, algum lançamento de moda, alguma coisa assim. Mas também vai ter gente que vai estar ali dizendo, nossa, olha essa pessoa louca, olha essa pessoa suja que está com a melancia toda escorrendo. Então, a internet, ela te abre não só para o que é bom, mas também para o que é ruim. A partir do momento que você está se expondo ali, vai ter gente que vai te dizer, nossa, super legal isso que você está fazendo, mas também vai ter gente dizendo, não gostei. É de mau gosto, é feio, é sujo, eu não gostei dessa sua atitude, eu não gostei do visual disso que você está colocando aqui. Então, o que acaba acontecendo é que o ser humano acaba tendo que lidar também com esta exposição e com este retorno daquilo que nem sempre, óbvio, quando você expõe alguma coisa, você está esperando que seja o seu melhor e que o mundo vai te devolver batendo palmas. E nem sempre é isso que acontece. O que acaba acontecendo ali mesmo é uma inocência de saber a quantidade de lugares até onde isso pode chegar. De repente, uma foto hoje de um momento mais íntimo, ela pode chegar a você nem conseguir retirar aquilo da internet, porque se aquilo é de certa forma exposto num ponto, alguma coisa que não seja BR, a legislação que roda naquilo já é a do país que é ponto, sei lá, Canadá ou alguma outra coisa. Então você acaba tendo uma dificuldade ali às vezes até de retirar aquele conteúdo que você expôs ali. Então, de certa forma, o que a gente acaba vendo é realmente essa inocência, é essa atitude mais, como eu vou dizer, adolescente, de não entender até onde aquilo pode chegar, até onde aquilo pode te prejudicar ou às vezes te ajudar. Né? Isso tem a ver também com a natureza humana de buscar a celebridade, de buscar... exatamente, porque nós vivemos, professora, numa sociedade midiática em que aparecer e aparecer bem é importante. Né? A gente vê as nossas referências, né?
desde criança são aquele jogador que se destacou, aquela atriz de novela que apareceu bonita, aquela modelo das revistas, aquele super corredor de Fórmula 1 uniformizado. Então, quer dizer, essa vontade de ser célebre também não pode responder o porquê das pessoas vão em um local legal, marca, já faz uma marcação, diz que está lá, tira foto, enfim, tem a ver ou não? Tem essa questão da proximidade, de um mundo que antes era inatingível. Então, esse mundo que você está falando das celebridades, das grandes atrizes, dos jogadores e dos pilotos, todo esse glamour que existia aí nesse mundo, era muitas vezes um mundo inatingível para pobres mortais. E a internet, de repente, traz essa proximidade. Democratizou a notoriedade. Você democratiza, você possibilita que qualquer um, de repente, pode dar um boom na internet. Qualquer um, de repente, pode colocar ali qualquer coisa e virar uma web celebridade, de repente todo mundo passar a conhecer e ele poder passar a fazer parte, então, deste mundo que antes era inatingível, que antes você não tinha acesso. Então você traz isso mais para perto. Isso, de certa forma, incentiva, sim, que as pessoas busquem, então, na internet essa chance única de estourar, né? E nesse afã de achar isso, às vezes acaba se expondo demais, ou expondo a sua intimidade, expondo coisas ali, que nem sempre ela está conseguindo, depois vai conseguir lidar, às vezes, até com as consequências daquilo, ou com o que vai acontecer ali, de repente, na própria escola, ou no próprio bairro, ou na própria igreja, ou ali nos meios sociais onde ela frequenta, né? Tem um pouco a ver com isso, tem um pouco a ver com essa proximidade, com essa possibilidade, mas, na verdade, o que a gente acaba vendo é que como eu vou colocar assim, o fato de você sair bem na internet não necessariamente diz que você pode ou vá vir a ser uma web celebridade. Isso não é uma coisa junta, né? Não é uma coisa que, só porque eu me auto-expus eu vou chegar nesse lugar. Tem que existir uma coerência. Essas pessoas que estavam ali, o piloto, os jogadores de futebol, embora eles tenham sido descobertos de alguma forma, existia por trás uma coerência com a realidade. Então eles já eram bons jogadores, eles já tinham toda uma carreira ali de atriz e ou de estudo por trás daquela imagem que veio a ser a imagem. Não é só, não, eu nasci, eu já estou bonitinho, então porque eu tirei uma foto íntima, mas assim, eu de repente vou virar uma estrela. Não é assim. Existe uma coerência. A internet, ela tem essa questão de que vai para frente na internet, normalmente aquilo que é coerente, aquilo que traz algum contraponto, alguma igualdade com aquilo que você é aqui fora. Se você mostra ali uma imagem que é muito diferente do que você é aqui, a tendência é que você não consiga sustentar isso lá e de certa forma isso acabe morrendo por si só, como várias coisas que a gente viu acontecendo ali. O Jornal do Engenheiro está chegando ao final da entrevista e debateu a superexposição. Eu quero deixar a câmera aberta, professora, para suas considerações finais, e inclusive para acrescentar algum tema importante sobre esse assunto que a gente não tratou. Fica à vontade. Então, eu acho que a gente está num tempo de mudança muito grande. Eu acho que o grande paradigma que se quebra, um dos grandes paradigmas que se quebra nessas gerações são justamente essas. Como criar crianças ou como criar adolescentes que já têm isso, de certa forma, no seu dia a dia, E a gente costuma dizer que tem que educar nos dois lugares. E para educar nos dois lugares, você não pode negar a existência. Então a internet está lá, ela é mundo aberto, ela é mundo público e as crianças e os adolescentes eles têm que ser educados a levá-la para dentro os seus valores e os seus... Então se não é bonito xingar fora da internet, não é bonito chegar dentro da internet, mesmo que lá exista o anonimato. Se você não sai pelado na rua, você não sai pelado na internet. Por quê? Porque é mundo público e você está se expondo ali e aquilo pode tomar um caminho que a gente ainda desconhece. Até pela imaturidade da própria ferramenta, né? Até para a gente não saber que consequências isso pode ter daqui, 50 anos. Nós desde sempre interagimos com o mundo. Os primeiros postes da humanidade podem ter sido as pinturas rupestres naquela parede. Era o homem refletindo em algum lugar a sua visão de mundo. Com o advento da internet, a gente passou a intensificar essa interatividade. Passamos a ter algo como duas vidas. A vida que é esta e a vida numa
projeção, ou, segundo Platão, uma outra projeção, que seria este mundo online. Então, fique atento, cuide bem das suas vidas, tenha coerência, com responsabilidade, tudo pode. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui, fique conosco. Sem ela, não haveria progresso nem qualidade de vida. Pontes, estradas, saneamento e muito mais. A engenharia civil é tema da reportagem da semana. A engenharia civil, ela abarca uma grande parte de infraestrutura, né, da parte pública, da parte social, da parte entre as pessoas, moradias, saneamento, transporte, parte rodoviária, ferroviária, enfim, nós temos aí toda uma preocupação de dar um bem-estar para a comunidade, quer seja na sua vida pessoal, profissional, social, né? Então a engenharia civil, ela tem essa preocupação. A engenharia civil se caracteriza também pela interação com outras especialidades. E quando a gente lembra de obras grandes da engenharia civil, que o Brasil fez, a gente não pode esquecer, por exemplo, do Itaipu, né? Uma obra de engenharia civil, mas que eu gosto muito de lembrar da interface com as outras engenharias. Nós jamais podemos fazer grandes obras se nós não tivéssemos a parceria de outros ramos da engenharia. Então, as engenharias, de uma forma geral, elas têm uma interface entre si, né? E elas não são desassociadas. Então, isso eu acho que é importante a gente ressaltar. E no Brasil, qual o momento dessa engenharia tão importante? Na minha opinião, nós estamos num momento bastante interessante, né? Bastante significativo, onde por o Brasil estar num momento de crescimento diferenciado, eu vou dizer assim, né, em função de tudo que nós vimos acontecer alguns anos atrás, até de forma global, em que nós precisamos de mão de obra especializada, não só em São Paulo, gostaria de deixar isso claro, eu estou falando de um Brasil como um todo, tá? E é um momento em que o jovem de hoje, que se formar bem como engenheiro, a gente tem a perspectiva de que ele vai ter um futuro brilhante. Com esse boom de construções, é preciso tomar cuidado. Se uma obra é feita com muita pressa para atender um mercado aquecido, surgem as patologias. As patologias, elas podem advir, né, de projetos ou não observância das normas técnicas, elas podem advir da execução de obras não atendendo os projetos ou qualidade dos seus materiais, ou elas podem advir também da falta de manutenção preventiva de uma obra. É assim que ela vem. Agora eu vou explicar um por um. Por que está acontecendo? Antigamente, os prédios eles tinham patologias pelo seguinte motivo, pela falta de manutenção, né? Porque se fazia um prédio em 4 anos, 3 anos, era um tempo longo da obra, então tomava-se muito cuidado. Hoje em dia, eu tenho reparado que, além do meu trabalho como professor, eu também sou consultor nessa área. E tem obras que ainda está na fase de construção e já está tendo defeitos, já está tendo falhas. Eu entendo que está tendo falhas por quê? Pela própria inobservância do engenheiro da obra que não anda na obra, está mais preocupado em controlar custos e prazos e tirar o dele no final do mês se ele entregar antes, porque tem essa premiação. Segundo, não é uma observação, principalmente em projeto. Eu já fui em obras que nós elaboramos projeto, e o nosso projeto estava dentro do saquinho plástico da copiadora, ele nem pegou para ler. Problemas porque eles querem, às vezes, trocar o material que está especificado, que é o adequado, por um outro mais em conta, de qualidade duvidosa. Então, acaba resultando nos problemas. Aí depois eles chamam a gente, está trincando tudo, o que eu vou fazer agora? O que vai fazer agora? Tem que refazer tudo de novo. E quem que vai pagar o prejuízo é quem está consumindo, quem vai comprar. Porque se fizesse direito, poderia sair até mais barata a obra, não é? Para fazer uma vez bem feito. Segundo este especialista, a norma 15575 de 2013, que regula o desempenho das construções, é um avanço. A norma de desempenho, ela determina diretrizes, né, que vão controlar a qualidade no que tange a
durabilidade, vida útil, estanqueidade, conforto térmico acústico, né, e manutenção. Né? E seria assim, cria diretrizes para você pôr em projeto, para você controlar na obra e o recebimento dele. E como manter depois que entrega essa obra. Né? Quem tem que fiscalizar, no meu ponto de vista, é o próprio consumidor. Sim, acho que tem que divulgar mais essa norma, porque não está muito divulgada. Né? E acredito eu que também tem que fiscalizar os sindicatos, o Sinduscom aqui também, né? E tem os órgãos de qualidade. Né? E construtora, acho que para conseguir certificação, acho que também tem que começar a incluir que está seguindo a norma de desempenho. Tem construtoras que, graças a Deus, estão muito preocupadas, procuram a gente para poder se adequar em vedações externas, por exemplo, vedações verticais, se adequar na questão de tanqueidade. Então, tem algumas que estão seguindo esse caminho. E a engenharia civil brasileira tem exemplos para dar ao mundo? Existem setores da nossa engenharia civil que podem ser dados como exemplos, como, por exemplo, os estudos que existem em relação ao concreto, né, as argamassas. Né? Concreto, principalmente, tem professores, tem pesquisadores que são de nível internacional, são indiscutíveis. Se quiser, até posso citar o nome deles. Né? E argamassas também são muito bons, a gente faz prédios de 30 andares argamassados, coisa que na Europa não se faz, nos Estados Unidos é tudo pré-fabricado, mas eu acho que tem muito ainda que melhorar, principalmente eu acho que talvez tenha que ter nas faculdades a conscientização de quem vai se formar, de ter a paixão pela profissão, porque você tem que ter, o engenheiro ele tem que ter, além de técnica, tem que ter amor, carinho e respeito pelas construções. Para saber mais sobre as notícias da engenharia civil, acesse o nosso portal na internet.